uma dúzia de episódios do Briefing de Carreiras. Para hoje eu chamo 2 ex-alunas de Publicidade e Propaganda que trazem muitas histórias interessantes. Oi, gente, meu nome é Natália, eu tenho 27 anos, eu sou formada em Publicidade pela PUC Minas e trabalho atualmente como consultora de SEO Sênior na Anil Patel Brasil. Oi, pessoal, meu nome é Milena, eu tenho 24 anos, sou formada em Publicidade e Propaganda pela PUC, moro em BH há 9 anos já, estou agora como Product Designer na Zop, uma startup de BH. A conversa foi excelente e bastante espontânea, eu tenho certeza que você vai gostar. Presta atenção no que a Milena e a Natália falam sobre como que elas fizeram as escolhas profissionais e de formação, e também sobre como que elas trabalharam o TCC, que foi motivo do meu convite para essa conversa. Eu convidei vocês aqui porque tem uma coisa que chama muita atenção na relação que a gente tem, que vocês foram orientadas por mim no grupo que vocês tinham, né, de TCC, e vocês desenvolveram um trabalho que ele abordou um assunto que a gente não costuma ver tanto em sala de aula, nas disciplinas do curso. E esse assunto é a publicidade dentro dos jogos digitais. E como é que veio isso? De onde que veio esse interesse por trabalhar no trabalho de conclusão de curso, pesquisar um assunto que vocês não viram muito? De onde que veio a motivação para vocês trabalharem isso? E como é que foi esse processo, né? Então, primeiramente, quando eu entrei em publicidade, na verdade, assim, é uma ideia que eu já tinha desde que eu entrei no curso. Quando eu entrei em publicidade, eu sempre fui muito apaixonada por jogos, tá? Então, só para contextualizar, eu jogo desde que eu tinha, acho que 5 anos de idade, enfim, bem raiz mesmo. E quando eu entrei em publicidade, eu já pensei que eu queria fazer um TCC relacionado a jogos. Então, já estava na minha cabeça há muito tempo, eu ficava marinando e eu pesquisava conceitos de jogos aplicados à publicidade ao longo do curso mesmo, que foi aí quando eu descobri o conceito de in-game advertising. E aí, assim, eu não sabia direito o que era o tema, mas eu sabia que era algo relacionado à publicidade de jogos. E aí, um belo dia, história muito engraçada agora, um belo dia, eu, a Milena e o Vitor, que fez TCC com a gente saiu pra beber. A gente saiu pra beber na frente da PUC. E aí a gente tava conversando sobre o TCC, porque tava se aproximando e etc. Aí eu falei assim, a gente já tava lá bebendo todas. E eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu sempre tive vontade de fazer o TCC em jogos. E aí eu falei, tipo, um conceito de in-game advertising, que eu já vi aparecendo aí na internet. Mas eu tinha vontade de, sei lá, me aprofundar e tal. E aí Milena e Vitor, eles olharam pra mim e eles falaram, bora fazer? E eu falei, quê? Aí eles, bora, que legal, tipo assim, eu acho que vai ficar super criativo, não sei o quê. E aí a gente começou a conversar sobre isso, e aí desde quando a gente saiu do bar, a gente simplesmente falou, a gente vai fazer um TCC sobre jogos e é isso. E aí a gente chamou o Thales, e aí depois o José se juntou e etc. Mas basicamente a ideia surgiu em uma conversa de mesa de bar entre mim, a Milena e o Vitor. É isso. Foi exatamente. No início do nosso TCC, a gente não falava sobre LoL exatamente. A gente falava sobre GTA 6, que foi mencionado durante muito tempo. Eu, na época, jogava Valorant. Então, a gente chegou também a cogitar fazer uma coisa tipo do mundo na Riot e tal. Então, não foi bem, vamos fazer sobre o LoL. Foi sobre jogos. E cada um gostava muito de jogar alguma coisa, então a gente foi, tipo, analisando os cenários. E aí a gente, quando no TCC 2 foi quando a gente chegou no LoL, né? E até então a gente não tinha refinado o suficiente. Mas eu lembro bem dessa conversa, eu ia até te falar antes tipo... enfim, eu ia te falar antes... Mas eu lembro bem dessa conversa, foi na frente da PUC e a gente conversando sobre o TCC de jogos, foi quando a gente decidiu. Para contextualizar, vocês estudaram publicidade vinculada a um jogo, dentro de um jogo, e o jogo é o League of Legends, né? Então, vou inclusive deixar, pessoal, o link para quem tiver interesse em ler o trabalho do grupo. Esse link vai estar aqui nas notas do episódio para quem quiser dar uma olhada, que particularmente eu acho que ficou um trabalho bastante interessante, né? E tem uma coisa que aí vocês já apontaram nas respostas, que também não é a coisa mais comum do mundo a gente ter 2 garotas que jogam no mesmo grupo
né, num curso de publicidade. Vocês estão vendo isso mais comum ou realmente vocês são um ponto fora da curva, assim? Acho que talvez seja porque pelo menos eu não sei como é o meio da Milena, mas no meu meio, por exemplo, porque eu tô um pouco mais dentro de jogos, atualmente eu sinto que tem crescido muito a participação feminina, tá? Então eu tenho muitas amigas que jogam, inclusive tenho uma amiga que joga comigo quase todo dia. Assim, lógico, o grupo que a gente joga é majoritariamente masculino? Mas as mulheres que eu estou vendo que estão entrando nos jogos estão crescendo. Assim, muitas delas eu percebo assim, na verdade, que elas começaram a jogar depois de mais velhas, porque na época que elas eram crianças, os pais não queriam dar jogos, e enfim, não queria dar PlayStation porque era coisa de menino. No meu caso, meus pais sempre foram muito liberais, então eles sempre ficaram super de boas em me dar jogos e etc, porque eu pedia mesmo. Mas eu sinto que muitas começaram depois de velhas, depois que não tinha mais esse estigma de você só pode fazer coisas de menina, você só pode brincar de Barbie, etc. E acaba que realmente eu tô vendo muito mais o crescimento de participação feminina nos jogos, assim. Até tô ganhando mais amigas que jogam também, então isso é muito legal. Porque realmente, na época que eu era criança, ou etc, eu, por exemplo, na época que eu comecei a jogar LOL, que foi lá em 2015, era muito raro ver uma menina, sabe? Mas atualmente não é raro, sabe? Toda partida tem uma menina, basicamente. Muito legal. A minha visão é que, tipo assim, não sei se é tanto quanto... Porque eu vim de redes de computadores, né? Eu vim de um curso do Cefet que é totalmente voltado a isso. Eu lembro do meu primeiro contato com jogos ser por causa disso, porque eu ficava no meio de um monte de gente falando sobre LOL, e eu ficava assim, meu Deus, o que é isso? Eu preciso ver o que é. E eu lembro que eu joguei sem mouse, eu tentei jogar com o touchpad, foi tipo um caos. Aí eu falei assim, isso não é pra mim, porque eu não tinha mouse. E eu não fazia ideia de que precisava jogar com o mouse, não com o touchpad. Então eu vim daí, mas hoje, por exemplo, todas as pessoas que eu falo que o meu TCC foi de in-game advertising dentro do LoL, as pessoas se surpreendem um pouco, tipo assim, como assim, tipo, você fez um trabalho sobre LoL. Tipo assim, eu fiz, tipo assim, meu Deus. Sim, eles, tipo, não tem essa visão minha, tipo, de que eu fiz rede de computadores, que eu jogava Valorant e tal. Eles não têm muito essa visão mesmo. Eu também não tinha essa visão. E aí, bem, então vocês já deram uma dica, né? Agora, a outra coisa que é interessante de notar é como que é complexo esse universo que vocês se enveredaram, né, do in-game advertising, e como é que foi, então, esse processo de trabalhar no projeto de conclusão de curso, um assunto que a gente não vê muito em sala de aula. Quais foram os desafios, que dificuldade que vocês tiveram, como é que foi desbravar esse mundo que não aparece tanto pra gente na sala de aula, nas disciplinas que a gente faz no curso? Cara, acho que, não sei se a Milena vai concordar, mas o primeiro desafio, que eu acho que foi o que mais de cara pegou a gente, é que quase não tem bibliografia, eu acho, sobre jogos na publicidade. Quando a gente está no curso, a gente vê muito sobre redes sociais, consumo, vários temas, sabe? E produção de áudio, produção de vídeo. E nenhum deles é jogos. Tipo, nenhum. Então a gente não conhece nenhuma bibliografia acadêmica sobre jogos. E eu acho que o primeiro desafio foi encontrar, tipo, quem são essas pessoas que falam sobre jogos? Quem são os autores que estudaram jogos? Da onde eles vieram, etc. Assim, eu conhecia o Moludens, né, e outros mais clássicos dos jogos, mas os contemporâneos eu não conhecia muito bem essa bibliografia acadêmica de jogos. Então o primeiro desafio foi realmente entrar nos sites de produções acadêmicas e sair buscando, assim, quem é que é referência em jogos, quem é que fala bem sobre jogos. Eu lembro que até foi uma grande dificuldade que eu tive, pelo menos na hora de escrever minha parte, que foi encontrar o que era trabalho, sei lá, de doutorado, o que era trabalho realmente, enfim, palpável, para ser utilizado, o que é que tinha embasamento bom e o que é que, assim, só era um trabalho da faculdade, etc. Porque quando você procura nessas plataformas, tipo Google Scholar, etc., aparece todo tipo de trabalho, né? Então, às vezes fica difícil filtrar o que realmente faz sentido ou não. Mas realmente, assim, a questão da bibliografia de cara foi o que mais me pegou.
na hora de escrever, porque foi difícil. Pra você também, Milena? Não, eu concordo super com a Natália. Eu acho que a gente... Esses conteúdos foram os mais difíceis. A gente tinha um professor, né, que foi o nosso avaliador, inclusive, que ele tinha muito essa pegada de jogos. A gente teve um pouco dessas referências, mas era tudo muito... Não tinha nada brasileiro, quase. Era tudo muito gringo, tipo... Tudo muito que a gente teve que procurar mesmo. A gente tinha que usar outras ferramentas pra gente conseguir extrair o que a gente queria. Também tive muito essa sensação. E agora, bom, vocês deram algumas pistas no começo das suas respostas, né, na resposta anterior, mas tem algumas coisas que eu quero aprofundar aqui. Vocês escolheram trabalhar os jogos, né, a publicidade dentro dos jogos a partir de uma curiosidade pessoal, mas isso acabou tendo a ver com o desenvolvimento profissional de vocês? Vocês trabalham com alguma coisa relacionada, ou trabalharam, ou gostariam de trabalhar com alguma coisa relacionada a jogos para se aproximar mais disso, ou uma outra aplicação desse trabalho? Como é que foi o encaixe desse trabalho de conclusão de curso na vida profissional de vocês? Então, na época que eu fiz o TCC, na verdade eu trabalhava em uma empresa que ela tinha serviços de pagamento para jogos. Enfim, então muitos dos conhecimentos, inclusive de pesquisas, de pagamentos de jogos, etc., até mesmo dentro da empresa, eles me usavam muito para, enfim, extrair informações sobre público de jogos, etc., porque realmente eu jogo todo dia, eu jogo, sei lá, de madrugada, às vezes eu deixo de dormir para jogar, eu realmente jogo todo dia. Então, eu já era meio que o público-alvo, assim, de jogos. Eu já, enfim, manjava bastante, gostava bastante. Mas nessa época que eu tava fazendo TCC, agora eu saí da empresa, no caso. Mas eu trabalhava nessa empresa que ela fazia serviços de pagamentos para jogos. E realmente, muita da experiência que eu consegui, principalmente de público-alvo, porque teve uma parte do TCC mesmo, que a gente trabalhou um pouco a comunidade, né? O público-alvo, a persona de jogos. Então, acabou que eu usei um pouco, assim, bem pouco, na verdade, porque meu trabalho principal é SEO, né? Mas pesquisa de mercado e inteligência de mercado eu já cheguei a usar, assim, esses conhecimentos, principalmente em relação à comunidade. Mas, assim, pra vida, tá, sabe? Eu vou dizer que esse TCC foi um dos projetos da minha vida, sério. Eu amo falar dele pra todo mundo. Eu simplesmente, assim, se eu pudesse, eu abria meu TCC pra todas as pessoas que eu vejo. Sério, ele ficou muito lindo, véi. Sério. Então... Ele ficou muito lindo. Sim. É muito comum eu fazer isso, tipo, em rodas de conversa, tipo, olha meu TCC, como ficou incrível. E é muito comum as pessoas falarem, tipo, por que vocês não mandam pra Monster e eles, pra eles fazerem essas latas? Porque ficou muito legal e tal, tipo... As pessoas realmente ficam empolgadas com o produto que a gente criou, assim, tipo, com o resultado do TCC. Porque foram muitos detalhes. Sim. Só pra finalizar, eu acho que acima de tudo, usando na vida profissional ou não, ou sendo um grande portfólio da vida pessoal, porque, por exemplo, o Vitor e o Thales, que não estão aqui, mas eles trabalham diretamente com design. Então, pro portfólio deles foi incrível, né? Porque eles trabalham diretamente com isso, tá no, sei lá, Behance deles. Mas, assim, pra vida, assim, eu acho que foi um TCC que a gente fez com muito carinho, sabe? Eu acho que muitas pessoas, elas levam a época do TCC como uma época que, nossa, é um bicho de 7 cabeças e eu odeio fazer TCC, não sei o que. Eu acho que a gente se divertiu muito fazendo, sabe? E isso acabou refletindo muito, assim, no trabalho final. Porque realmente a gente se empenhou, sabe? A gente testava várias coisas, a gente ficava horas e horas, tipo, até a versão final. Então, eu acho que, acima de tudo, foi um TCC que a gente se divertiu muito, assim, fazendo. De fato, ele ficou bem bacana, vocês foram muito criteriosos, o trabalho ficou de uma qualidade muito legal. Novamente, convido todo mundo a dar uma olhada no link que está na descrição desse episódio aqui. Mas, mesmo não tendo aproveitado isso, eu acho que tem a ver com o desenvolvimento profissional de vocês. Vocês trabalham, inclusive, com coisas que a gente não também vê tanto no curso, né? Natália trabalha com SEO e Milena trabalha com produto. Como é que foi esse processo aí agora, para a gente deixar o TCC e falar das carreiras de vocês? Como é que vocês chegaram onde vocês estão, trabalhando com produto e trabalhando com SEO? Quem começa? Vai você primeiro, eu comecei todas as vezes. Então,
eu acho que até o TCC, um pouco do meu trabalho hoje, eu vejo ele aplicado no TCC, porque foram criações de landing pages e pensar nessa criação. Mas a minha trajetória, ela começou um pouco cedo, né? Lá no Cefet, quando eu fiz redes, e eu odiava o curso, tipo assim, eu odiava mesmo, eu gostava de programar, achava lógica, tipo assim, eu sou uma pessoa muito lógica, mas programação não era o que me brilhava os olhos, assim. E aí eu terminei, só um minutinho. E aí eu terminei o Cefet, tinha 2 iniciações científicas já, porque eu estava determinada a não fazer estágio, a não seguir na área. Só que na época eu fiquei com muita vontade de morar em Belo Horizonte, e foi o que me motivou a procurar um estágio. E nesse estágio, eu estava fazendo estágio de programação, desenvolvimento e tal. Eu sempre deixei muito claro minha vontade de trabalhar com front-end, porque era a parte do desenvolvimento que eu achava que seria o ideal para mim, já que eu não gostava muito de código e back-end, banco de dados e tal. E quando surgiu essa oportunidade na empresa onde eu estava, eles me ofereceram que era uma vaga numa equipe de front-end. Só que era uma vaga na equipe de design UX do front-end da empresa, tipo, do front-end total. Então, foi uma oportunidade muito incrível de poder já começar a trabalhar com algo que eu não sabia. Eu comecei a estudar estando na empresa, né? Tipo, eles confiaram total em mim, porque eu tinha essa vontade, a fim de me manter na empresa mesmo. E foi onde começou a minha trajetória em UX. Foi o que me motivou a ir para publicidade, porque design de produto, UX design não são coisas que existem muito, tipo, dentro da faculdade, né? Muito formal. Então, qualquer curso que eu fosse fazer, eu ia precisar de uma especialização, eu ia precisar de estudar a mais do que aquilo. E hoje eu vejo muito isso. Eu acho que sempre tem que ir além do que a gente tá fazendo. Não dá, tipo assim, tá tudo atualizando muito rápido. Tipo, há 6 meses atrás a gente tava usando o Midjourney no nosso trabalho, sem saber o que ia acontecer com a IA. Tipo assim, olha onde a IA tá hoje, né? 6 meses depois. Então, eu acho que na minha trajetória toda teve um pouco disso, sabe? Um pouco de ir além do que eu realmente estava estudando. E foi onde eu entrei em UX Design. E tô aí, eu acho que já há 4 anos trabalhando com isso. Eu gosto muito, tipo, eu gosto muito da área de produto. Agora eu tô tendo a oportunidade de me aprofundar mais em produto do que necessariamente interface, desenhos de interface. Então eu tô gostando mais ainda de pensar estratégico. E eu sinto que a publicidade, tipo, com certeza, quando eu falo de jogos, eu lembro muito da gamificação dentro de tudo que a gente vê hoje, né? Tipo, gamificação é um assunto muito falado, mas eu acho que ainda é pouco falado pro momento que a gente tá. Eu acho que ela vai crescer muito mais, porque essa forma de incentivar as pessoas, né, dentro do nosso produto a usar mais. A gente vê o Duolingo, coisa básica, né, que parece um joguinho, só que é um produto totalmente diferente. Então eu vejo muito do game aí, do jogo aí, e acho que foi essa parte que eu enxergo dentro do que eu trabalho hoje, sabe? E a publicidade também, a publicidade está em todo lugar. Eu acho que a publicidade te faz pensar de uma forma mais estratégica e, tipo, principalmente quando você tá lidando com outras pessoas. Tipo... fazer pesquisa, conhecer de demandas, isso eu acho que é muito importante para você aí com o produto, né? Sim, muito. São muitas coisas mesmo. Eu acho que tudo que tem no design de produto, nos processos, é tudo que a gente vê na publicidade com nomes diferentes. Tipo assim, a gente não vai fazer uma branding persona, mas a gente vai fazer uma persona. A gente vai fazer uma pesquisa com o usuário, não necessariamente do jeito que a gente viu em publicidade, mas a gente adapta. Então tem tipografia, eu não vou fazer uma peça gráfica, mas eu preciso saber uma hierarquia tipográfica para montar uma tela. Então
De certa forma, tudo faz sentido. Sim. Mesmo as não coisas se sendo encaixam, algo. né? Isso, as coisas acabam se encaixando, Acabam se encaixando. E com você, Natália, como é que foi o seu processo aí de desenvolvimento profissional? Como é que foi isso? Então, a primeira faculdade que eu fiz foi jornalismo. Só que na época do vestibular, aquela coisa que é do adolescente, né? Eu queria fazer comunicação social, eu sabia que eu queria fazer. Só que na época falavam que o mercado de publicidade estava saturado e não sei o quê. Isso era 2015, né? Eu tenho 27 anos, então eu realmente já passei por algumas faculdades. E aí na época eu acabei me inscrevendo para jornalismo, que falavam que não era tão, enfim, tão concorrido assim como publicidade. Foi horrível, porque eu super me arrependi. Acho que eu sempre quis fazer publicidade. Só que aí na época eu fazia na particular e acabou que eu passei pro Enem, etc. E como eu já falava alemão na época, todo mundo ficou, faz relações internacionais, você vai falar várias línguas, você vai viajar o mundo inteiro. E aí lá vai eu, mais uma vez, indo pra opinião alheia e acabei fazendo relações internacionais. A parte bom disso é que, depois de muito tempo em relações internacionais, eu consegui um estágio em uma empresa em que eu precisava escrever trilingüe, né? Eu precisava escrever inglês, português e alemão. Então, essa empresa era uma empresa de... ela tinha cursos e ela também falava sobre livros. Então eu escrevia para essas 3 línguas, mas tinha outras línguas, né? Tinha chinês, tinha, enfim, francês, então, tinha outras pessoas que escreviam nessas línguas. E aí foi aí que eu comecei a ter o primeiro contato, digamos, com SEO. Que enfim, hoje em dia tá super em alta, principalmente com as IAs, né? E nesse primeiro contato foi quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre SEO e etc. Eu ainda era uma reles estagiária e eu ainda fazia relações sociais. Só que aí eu comecei a me apaixonar tanto com o SEO que eu falei, olha, eu acho que eu tô do curso errado, porque eu amo SEO, eu acho super interessante a questão da publicidade, sempre achei, na real, porque eu queria fazer antes. Eu acho que agora eu vou fazer mesmo, sabe? Pode ser um grande tiro no pé? Pode. Mas eu posso gostar. Então eu meio que larguei tudo, sabe? Pra você ter uma ideia, eu tava fazendo o TCC de Relações Internacionais. Nossa! Sim, mas eu tava tão cansada, e era época de pandemia, tanto que a gente entrou na pandemia, né? Eu e Milena, a gente entrou na PUC na pandemia. Que eu falei, olha, eu não vou... Tá na pandemia mesmo, não tenho nada a perder, vou mudar de curso. E aí eu mudei na pandemia, foi quando eu comecei a estar lá com a Milena, enfim, com os meninos. Eu peguei transferência externa, acho que nem é tão comum, né, ter transferência externa na PUC, mas eu peguei transferência externa. E foi aí que eu entrei em publicidade, foi aí que eu comecei a me desenvolver mais em SEO, e foi aí que eu comecei a aplicar mais os conceitos de SEO em publicidade e vice-versa. De fato, o SEO, ele é visto relativamente pouco na publicidade da PUC, né, em aula, etc. Porque ele é apenas um nicho da publicidade, da vastidão que é publicidade, na verdade, porque publicidade é muito multidisciplinar. Mas realmente, nas matérias que eu tive de publicidade que tinha alguns conceitos de SEO, eu consegui utilizar muito bem. No SEO você também usa persona, você também usa público-alvo, principalmente palavra-chave, né? Você usa questão de relatórios e automatização de dados, trabalha com o Google e com, atualmente, IAs, então, atualmente é bem requisitado, inclusive, para SEO e IAs. Mas eu achei bem interessante essa questão de unir SEO com publicidade. E acabou que eu realmente permaneci em SEO. Então eu tô há 6 anos em SEO. Eu escrevi, né, SEO, já fiz produção de conteúdo para SEO escrita, já fiz SEO técnico, já fiz SEO internacional, já fiz SEO local, já fiz SEO que a gente chama de on-page, off-page. Acho que vários tipos de SEO assim eu já fiz, quase todos. E atualmente eu trabalho como especialista e consultora sênior de SEO, então realmente foi algo que, primeiramente, eu me encontrei, né, eu realmente me apaixonei por isso, e segundamente foi algo que eu vi no meu curso, foi algo que eu literalmente vi no meu curso, eu vi sendo aplicado no meu curso, pode não ter sido o tema central do meu curso, mas eu vi a utilidade do que eu faço para o meu curso e vice-versa. Então, assim... Foi algo que me fez me apaixonar ainda mais pela minha profissão, digamos, sabe? Esse caso é muito legal porque você veio pro curso por causa do estágio, né? Você estava no estágio. Isso é muito interessante, né? Não, o estágio que eu peguei, eu literalmente... Sabe quando você tem aquela epifania que você fica... Eu acho que tô no lugar errado, sabe? E eu tive isso quando eu tava no estágio e que eu tava gostando tanto do que eu tava fazendo, porque pra mim...
enfim, eu sei que tem gente que gosta de RI, mas pra mim RI era muito maçante, o que eu fazia era uma tortura mesmo ir pras aulas. E aí quando eu comecei o estágio, eu comecei a gostar tanto do que eu tava fazendo, e era a primeira vez que eu tinha uma experiência assim, que eu realmente gostava do que eu tava fazendo, que eu realmente repensei meu curso por causa disso. E pronto, eu fui pra publicidade, eu amo publicidade. As aulas, assim, é chato às vezes ir pras aulas, mas em geral as aulas são muito boas. Até mesmo aulas que, por exemplo, quando a gente teve produção de áudio, produção de vídeo, assim, eu sempre falo isso porque foi um dos melhores semestres, assim, que eu tive. E que eu aprendi coisas que não necessariamente eu vou usar pra faculdade ou pra minha vida profissional, mas que são extremamente relevantes e úteis, assim, se a gente vê o contexto atual que a gente vive, né? Redes sociais, tudo pode ser publicidade, como a Milena falou. Então, tudo pode ser útil, assim, sabe? A publicidade é bem aplicável na vida real. Sim. Bacana. Natália era a pessoa que escrevia todas as nossas copies. É verdade! Todas as nossas legendas, tudo era a Natália. Natália, pode, tipo assim, faz o post, faz o design, que eu faço a legenda. A Natália, tipo, magicamente fazia uma legenda incrível sempre. Bacana, muito bacana. E então essa coisa de buscar algo que é para além do que vocês estudam é um negócio bem característico aí das duas, né? Eu não consigo compreender essa trajetória sem observar essa característica, né? De vocês olharem para fora, assim. E vocês, o que vocês tiram disso, né? O que vocês percebem como consequência desse processo, assim? Vocês acham que isso daí fez alguma diferença, né? Alguma coisa na formação e na atuação de vocês? Pra mim, total. Total, eu acho que no nosso contexto, a gente pegou uma fase de crescimento de tecnologia absurda, muito rápida, então, tipo, eu vejo que o meu desempenho trabalhando, o meu desempenho em qualquer área que eu faça, vem muito de procurar mesmo, procurar tudo que eu preciso. Então, e hoje eu não consigo enxergar um sucesso, tipo, ter sucesso num trabalho, ter, tipo, uma carreira muito boa sem estar olhando pra fora, sabe? Sem estar vendo tudo, atualizando, sem estar aprendendo, olha, tipo, o que é isso? É novo, é tendência, preciso aprender. Eu acho que, às vezes não. Parece bem clichê, mas é um óbvio. É um óbvio que é verdade. Tipo assim, se eu não aprender a usar IA, infelizmente eu vou ficar sem trabalho. Tipo, senão ela vai me substituir mesmo, se eu não souber usar ela e se eu não aproveitar dela pra aumentar minha produtividade, o que tá fazendo absurdamente. Tipo, eu fico 1000 vezes mais produtiva com o auxílio delas. Mas a minha visão sobre pesquisar e procurar e aprender mais, tipo, além do que eu faço, é muito sobre isso. É muito sobre atualização do mercado e estar, tipo, junto com ele, pra eu não sair perdendo mesmo. Eu acho que faz total diferença. Você também usa muito IA, Natália? Cara, eu tenho que usar. Eu tenho que usar muito, porque, assim, só explicando um contexto um pouco breve sobre a participação da minha profissão em IA, atualmente na IA tipo ChatGPT, Perplexity, Cloud, enfim, várias IAs que a gente usa, eles usam como fonte de busca, fonte da busca dos dados que eles mostram pra gente, fonte das informações que você pergunta pra ela, as fontes são de sites reais. Então, o papel do SEO dentro da IA é você ranquear também na IA, além do Google. Então, você ser citado como fonte da IA. Então, isso tá pegando muito na minha profissão. Então, assim, eu sou muito obrigada a usar a IA, sabe? E, assim, obviamente eu aprendi a gostar de IA, né? Porque realmente ela ajuda em muitas coisas, assim, coisas que antigamente eu realmente tinha que pensar muito pra escrever. E aí tinha que ficar testando várias coisas, como, por exemplo, meta tags, que a gente usa muito em SEO, e que realmente otimiza muita parte do meu trabalho, mas que, obviamente, não é o total do meu trabalho, né? Eu ainda tenho aquela questão de seletividade da IA, enfim. Mas assim, eu realmente tenho que usar muito IA, tenho que analisar muito IA, entender como ela funciona também a fundo, principalmente por causa da minha profissão, porque minha profissão atualmente, ela é, né, querendo ou não, ela também ranqueia na IA. Então o SEO, a gente tá mudando um pouco de conceito no SEO, que a gente tá chamando de Search Everywhere Optimization, e não Search Engine. Porque antigamente era Search Engine só pra buscadores, etc, né? E o Everywhere, quando você coloca o Everywhere, você inclui a IA.
Então você, enfim, precisa conhecer. E, cara, eu acho que é muito do que a Milena falou, sabe? Porque a Milena falou que a gente precisa estudar o tempo todo pra não ficar longe do mercado. E, meu Deus, sim. Tipo, um grande sim. Porque, até mesmo em sala de aula, assim, tudo bem que realmente os professores, eles são muito atualizados, etc. Mas, às vezes, em publicidade, você tem que estar rápido, até saber o que está acontecendo nas redes sociais. Ah, você viu o que fulano fez nas redes sociais e o engajamento que tá dando e como estão monetizando. Isso também é publicidade, você tem que saber disso também, sabe? Então tem N formas de você se manter atualizado, mas também é muita informação, né? Acho que publicidade é uma profissão que realmente você tem que estar muito, muito, muito conectado, assim, pra entender tudo que tá rolando, porque tudo pode ser usado em publicidade, né? Mas é muito amplo, né? É muito amplo. É muito amplo. E aí a gente falando de IA agora, eu pensei, tipo, porque também, nesse momento da minha vida, eu acho que eu nunca li tanto livro quanto eu tenho lido hoje, sabe? Tenho sentido a necessidade de ler. E não coisas, tipo, que foram lançadas ontem, que eu vi num artigo, por exemplo. São coisas aí que estão aí há muito tempo, porque a gente, como, tipo, eu acho que pra nós duas, né, Natália, a gente precisa entender muito o comportamento da pessoa que a gente tá lidando. Então a gente tem que estudar até psicologia, por exemplo. A gente tem que ter até um pouquinho dessa noção pro nosso trabalho, que é muito amplo, não tem como não ser. É verdade. E agora, para a gente caminhando para um encerramento aqui, você falou, Natália, da mudança que você fez para o curso de publicidade em função do estágio. Eu presumo que você tenha mudado, né? Você falou que você mudou de empresa, continua com o SEO. Como é que você avalia e recomenda para os estudantes, quem está estudando publicidade hoje, o que você pode dizer para eles, e depois você também, Milena, como é que vocês aconselhariam os estudantes de hoje a desenvolverem essa visão que vocês têm e que vocês aplicaram, né, de olhar para fora e de buscar coisas além? Como é que se começa a exercitar e a se desenvolver isso para trabalhar com coisas que não são tão trabalhadas dentro de sala de aula como vocês fazem aí desde sempre, né? Eu acho... Cara, eu tenho um conselho, vamos lá. Eu entrei no curso já trabalhando em SEO, então pra mim não foi exatamente o que aconteceu. Mas pra muitos colegas que a gente tinha em sala de aula, eles entraram em publicidade, entraram no curso, sei lá, com 18 anos, 19, sem saber o que fazer, né? Porque todo mundo entra em curso sem saber o que fazer e depois vai testando tudo. Então, acho que o que eu falaria, assim, pras pessoas teste muito, se aprofunde muito em várias coisas. Então, se você quer testar a rede social, teste a rede social, depois teste produção de conteúdo, depois teste produção de vídeo, depois teste produção de áudio. Mas o conselho não deixe pro final. Porque tem muitos amigos amigos não, né, ex-colegas, etc., que terminaram a faculdade e ficaram, e aí, o que eu vou fazer agora, sabe? Tipo assim, teste muito na faculdade, aprenda muito na faculdade, construa seu portfólio, faça tudo o que você imaginar, mas não deixe pro final, sabe? Comece desde o início e, sei lá, no 8º período, 7º período, você já sabe o que você vai fazer, você já sabe qual é o seu nicho. Porque eu acho que a sorte minha da Milena é que a gente encontra o nosso nicho rápido. Porque querendo ou não, SEO é um nicho. Tudo é nicho hoje em dia, tá? Tudo é nicho, inclusive em SEO a gente trabalha com nicho também. É um conceito de cauda longa que a gente trabalha há muito tempo. Mas antes de você se formar, antes de estiver perto de se formar, busque testar o suficiente para você saber qual é o seu nicho. Para você já ter esse direcionamento para onde você vai, sabe? Depois da faculdade, para você não ficar perdido, etc. Eu sei que é um pouco duro escutar isso, mas querendo ou não, a gente meio que corre contra o tempo, assim, sempre que a gente estuda, trabalha, se atualiza no mercado, etc. Então, acho que o meu conselho é esse, assim, né? Teste bastante no início, sabe? Faça tudo o que você quiser fazer, tipo, literalmente tudo. E pra você encontrar seu nicho, sabe? Você saber como você vai se guiar, sabe? Depois da faculdade. É o famoso R, mas R rápido, né? R rápido. Mais rápido ainda. Eu concordo muito que a gente teve a oportunidade de errar muito cedo, né? Eu errei no meu curso com 15 anos, mas se não fosse ele,
eu não estaria aqui também. Então, acho que tudo faz parte da jornada. Uhum, é o processo, né? É uma trajetória. É um processo. Uhum. E nunca é tarde. Eu acho que eu, por exemplo, fiquei um ano antes, nesse período que eu trabalho com design de produto, eu fiquei um ano parada. Eu fiquei um ano que eu tinha sido demitida e fui trabalhar, por exemplo, com design gráfico. Mas aí eu tive a oportunidade de voltar porque eu amo trabalhar. E que bênção é trabalhar com o que a gente ama. É muito diferente. Eu acho que faz toda a diferença também. Faz muita diferença você estar trabalhando com o que você gosta todo dia. Você tem mais vontade de fazer as coisas. E eu acho que explorar muitas coisas possibilita você a descobrir mais rapidamente o que é que você gosta de verdade, né? Sim. Exatamente. Sim. Não, e publicidade, como a gente falou, acho que esse episódio inteiro é um curso muito amplo, é um curso muito disciplinar, então você realmente pode testar muitas coisas. Eu acho que publicidade é um curso muito legal, porque tem lugar pra todo mundo, sabe? Tipo, você vai achar seu nicho, sabe? Você vai saber o que você gosta em publicidade. Porque tem, entendeu? Não é uma profissão limitada. E aí realmente é isso, assim, teste muito, muito, muito pra você saber com o que você gosta, o que você ama e... né? Bom, muito obrigado pela participação de vocês aqui, por vocês terem vindo e terem mostrado para o pessoal como é que foi esse processo e como é que as pessoas podem encontrar vocês. Eu vou deixar o link para onde aqui nas notas, onde que as pessoas podem se conectar. É o tradicional LinkedIn? LinkedIn, Instagram, talvez? Aham. LinkedIn, Instagram, sim. Então, e já que citamos sobre empreender no meio, né? Vou citar minha marca. Ai. Que é a Olive Crochê aí no meio do vídeo do podcast, um merchan do nada, né? Publicitária, sempre assim. Faz parte total, então vamos deixar todos esses links aqui nas notas do episódio e convidar o pessoal mais uma vez a dar uma olhada no texto do TCC do grupo da Natália e da Milena, que ficou realmente muito bacana. Obrigado, viu, gente, vocês terem aceitado o convite e terem vindo aqui compartilhar com o pessoal a trajetória de vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço, prof. E leiam mesmo o TCC, a gente fez com muito carinho, a gente adorou escrever ele, e assim, é isso, a gente adorou escrever ele. Ele tá grande, mas ele tá legal, eu prometo. Então... Tá muito legal, vale muito a pena. Bacana, valeu, gente, um abraço. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido o bate-papo com a Milena e com a Natália. Acho que as histórias que elas contaram podem servir de inspiração para muitos de vocês. Seja na escolha do assunto do TCC, que atende a um interesse pessoal de muito tempo, ou pela escolha de uma trajetória de cursos que pode não ser a mais óbvia e direta, mas que proporciona muitas vivências e uma riqueza de formação. Aproveito também para reforçar que eu coloquei nas notas desse episódio o link para o TCC delas e também para os perfis delas no Instagram e no LinkedIn. E com esse 12º episódio, a gente está encerrando a primeira temporada do Briefing de Carreira. Foram 12 episódios de muito aprendizado e muitas conversas legais. No semestre que vem a gente volta com novidades, mais conversas e mais aprendizado. Até lá! E se você tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento da sua carreira ou sobre o processo de estágio, pode me mandar uma mensagem no caiocgo@pucminas.br. Quem sabe a sua pergunta não vira pauta para um novo episódio ou mesmo uma questão que eu farei para alguma pessoa que vem aqui conversar comigo. Participe, esse espaço também é seu. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Estágio do curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. Roteiro e apresentação, professor Caio César. O curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas é coordenado pela professora Alessandra Girard. Faz parte do colegiado do curso a professora Maria Carmen Martinez Borges. A chefia do Departamento de Comunicação da PUC Minas é da professora Viviane Maia. A professora Adelina de la Fuente é a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Esse episódio foi gravado nos Estúdios Mofo, em Belo Horizonte, e pelo Microsoft Teams. A trilha sonora é de Quincas Moreira. Assine esse podcast para sempre ficar por dentro do que acontece no universo do estágio no curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas.
E lembre-se de deixar 5 estrelas para que mais gente tenha contato com esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!